Oi, Caio. Esperar para ver se o Vilmar e o Josué voltam, tá? Só falta um item pra gente. Tá tudo bem com você por aí? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Ei, Caio, tu tá bem? Tô bem também, graças ao bom Deus. Eu vou precisar mesmo daquela tua ajuda para tu enviares para a turma, tá? A questão da aula conjugada, tá bom? E aí depois, não agora, mas até amanhã ou quarta-feira eu passo pelo teu WhatsApp, tá bom? Josué, a gente só tá esperando o Vilmar, tá bom? Meninos, tá ficando rápido ou tá dando para entender? Tá conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Ótimo. Então, como eu não tenho como aproveitar o quadro branco anterior, restou um item para nós falarmos, tá? Então, eu vou colocar aqui, que foi... Eu vou colocar proteção contratual. E dentro da proteção contratual, o item que estava lá era sobre contratos sucessivos. Era isso que estava faltando. Contratos... Vou colocar em letra menor, senão... Contratos sucessivos, tá? Espero que o Vilmar consiga entrar, não sei. Então, olha só. O que são contratos sucessivos? O contrato sucessivo são aqueles que eles são financiamento de crédito. Não sei se vocês já passaram por isso, ou pais de vocês, ou algum familiar, tá? Mas, na verdade, é quando se compra a crédito. Vou até colocar aqui, quando o consumidor compra a crédito. Então, imagina que eu compro um carro, tá? Eu vou até uma concessionária, vocês vão voltar com aquele mesmo escritório de advocacia, já deu tudo certo, já anularam cláusulas, vamos dizer, que a Vivo tenha colocado, já percebeu que é abusiva, já denunciou, já houve retificação do contrato e vocês já estão funcionando em determinado imóvel, utilizando o plano corporativo como escritório de advocacia da Vivo, só que agora vocês resolveram investir um pouco mais, vocês estão precisando de um carro que seja mesmo da sociedade, porque às vezes tem que visitar cliente, é um carro usado por vocês. O que acontece aqui nesses contratos sucessivos? É que geralmente o consumidor ele tende a parcelar o crédito. Tá? Dificilmente, claro que tem muitas pessoas que compram à vista, mas não necessariamente. Então, esse parcelamento, ele tende a gerar boleto, tá? E aí nós estamos falando também exemplos, financiamentos ou concessão de crédito, tá? O financiamento através de boleto e a concessão de crédito, vamos dizer, que vocês querem alguns materiais de escritório e vocês vão até, estou dando um exemplo, a um Banpará, que é um banco local, que tem parceria com a Ordem dos Advogados, e chega lá, vocês pede um crédito de 15 mil, 20 mil reais, um exemplo, tá? Porque vocês querem comprar materiais de escritório, tá? Então, nesse sentido, seja bem-vinda, Eduarda. Então, nesse sentido de financiamento ou concessão de crédito, nós estamos falando de contrato sucessivo. Porque pensem comigo na língua portuguesa, o que seria o exemplo de sucessão? Não é substituição nesse caso aí não, tá? Para o direito, sucessão da ideia, passa a ideia de continuidade. Então, que existe débito do consumidor para com o fornecedor. Professora, e aí o que diz a proteção contratual que é desta semana?
diz que o consumidor está devendo, que o consumidor vai parcelar a sua dívida, né? Que ele, na verdade, vai adimplir isso, vai pagar esse crédito ou através de boleto ou de outra plataforma. Só que isso a gente sabe, eu só estou esclarecendo para vocês. O que que não pode, o que que seria abusivo? Pessoal, o que seria abusivo? Tá? O que seria abusivo? Primeira coisa que não pode e não deve existir, tá? Seria abusivo, vou colocar aqui. Juros superior ao mercado. Sabe quem faz muito isso? Bancos. A gente assina um contrato, como vem fornecedor, às vezes, até no escritório, é sério, isso é muito comum, tá? Diz assim, eu assinei um contrato, no contrato eu estava pedindo um empréstimo, aí eu assinei, estava desesperado, só que agora eles estão colocando a taxa de juros mais a mora é atraso. Mais o atraso, então também colocando que tem uma equipe especial, que tem uma equipe de compensação, que se eu quiser ser atendido online, eles estão cobrando tudo isso, doutora, mais a minha dívida. Ora, juros é normal ser cobrado. Taxa por atraso também. Mas tem um limite, pessoal, até mesmo do Banco Central, de quanto eu cobro isso. Aí, claro, eu não vou precisar para vocês, porque aí vai depender, claro, do contrato que você assinou, mas a média é que não pode ultrapassar 2% do valor do contrato inteiro. Isso aí é uma, vamos dizer, já não é uma faculdade que eu estou falando para vocês, é uma obrigação, tá? Então, o fornecedor, ele não pode cobrar do consumidor juros mais mora, mais o valor do que ele está devendo, acima de 2% de todo o valor do contrato. Porque isso seria se prevalecer da vulnerabilidade informacional, jurídica, técnica que a gente tratou na primeira parte da aula do Zoom, tá bom? Outra coisa, tem vários exemplos de abusividade, tá? Outro exemplo de abusividade, vou colocar aqui, peraí. Outro exemplo de abusividade é você justamente não permitir, peraí, vou colocar aqui em preto, não permitir que o consumidor possa saldar sua dívida antecipadamente. Saldar parcial ou totalmente sua dívida, fazendo com que diminua o valor do seu débito. Entendeu? Porque geralmente dá muito problema com o banco. Vocês, volto a dizer, para a Eduarda entender, quando nós estávamos aqui no primeiro tempo, eu dou muito exemplo. Então, imagina que você, Eduarda, Caio e Josué, vocês são um escritório de advocacia, vocês estão trabalhando juntos, tá? Vocês já fecharam um plano, que eu dei exemplo, com a Vivo, quando eu falei de cláusula abusiva. Depois, vocês já estão na fase que já compraram um carro, não para cada um de vocês, mas para servir ao escritório. Vocês já têm CNPJ, estão regulares, já estão atendendo os clientes na área que vocês quiserem. Vocês, como escritório de advocacia, vocês se dirigem até um banco para que esse banco pudesse, nesse exemplo fictício que eu estou trazendo em aula, conceder um crédito, para que esse crédito, ou vocês comprassem um carro, ou comprar, como eu falei, material de escritório, enfim, para alguma coisa para vocês melhorarem o escritório de vocês. Vocês pedirem empréstimo, porque vocês não estão com dinheiro vivo para fazer isso. Só que vamos dizer que vocês financiaram essa situação por 5 anos. Por 5 anos. Vocês têm um boleto que quem paga é o escritório de advocacia de vocês por 5 anos. Só que vamos dizer que vocês fazem uma causa, que essa causa consegue pagar dos 5 anos que vocês estão devendo para o banco, aí eu dei até o exemplo do Banco Pará, que tem parceria com a OAB,
Vamos dizer que numa causa que vocês fizeram, uma causa, sei lá, penal, trabalhista, até mesmo consumerista contra a grande empresa, mas geralmente quando dá muita grana assim, geralmente são causas muito grandes, né? E geralmente está envolvendo a liberdade do ir e vir, geralmente penalista, tá? E aí vocês pegaram e com a grana que vocês tiveram de honorário advocatício, vocês conseguem reduzir por 3 anos o valor do contrato. Olha aí, vocês estão devendo 5 anos, mas a causa que vocês pegaram, vocês querem amortizar. O que é amortizar? Eliminar, diminuir. Aí vocês chegam lá com o Bapará, olha, nós queremos saldar parcialmente a nossa dívida. Total, né? Não dá total, porque vocês não vão pagar tudo, não deu. Mas vocês querem saldar. E o banco, não pode. Vocês assinaram um contrato conosco que vocês vão ter que pagar todo dia 10 de cada mês, esse valor fixo. Gente, isso é cláusula abusiva, isso não pode. Se o consumidor tiver condições de saldar parcialmente ou totalmente a sua dívida, porque ele está com dinheiro agora, tá? E ele quer logo resolver isto, é direito dele isso. A não ser que ele tenha assinado um contrato, que ele tenha se negado, mas mesmo assim fica a pergunta: será que a letra não estava minúscula? Será que a letra não estava ilegível? Será que o fornecedor colocou isso bem pequenininho que ele não aceitava e depois vai jogar isso na cara dele? Isso seria uma cláusula abusiva por desrespeitar o direito informacional do consumidor? Então, cuidado. Se houver algo que diga assim, o consumidor consente, o consumidor concorda, o consumidor está ciente que ele não pode saldar parcialmente ou totalmente a sua dívida para que diminua o valor do débito, vocês têm que pedir nulidade desta cláusula contratual. Porque o direito do consumidor diz que isso é abusivo, totalmente abusivo. Então, aqui, professora, só são esses 2 exemplos? Não, a gente tem vários. Eu peço que você recorra no código, tá? Na verdade, deixa eu até colocar aqui, rapidinho, eu vou pegar o CDC para vocês. Estou abrindo aqui, vocês estão vendo eu pesquisar a lei. Peraí. Ah, vocês não conseguem ver, né? Peraí. Já vou colocar aqui. Oi, Laísa, seja bem-vinda também. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Eu acho que vocês agora passam a ver o Google, onde eu estou pesquisando, tá? Então, lei 8.078 de 90, que é o CDC. Então, esta semana, o que eu falei na primeira parte do vídeo e estou falando agora na segunda parte, tá? Sobre proteção contratual. Então, o consumidor, ele não é igual ao fornecedor, ele é claro que ele é mais vulnerável, ele tem vulnerabilidade técnica, fática, informacional, jurídica, por saber que ele tem esse tipo de vulnerabilidade. O Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor contra atrocidades ou cláusulas abusivas que o fornecedor venha a cometer. E aí eu expliquei tudo desde o início, tá? Não li artigo por artigo, dei vários exemplos em sala, fiz quadro esquemático, esse Zoom vai estar depois para vocês no NEAD, eu sugiro vocês revejam. Até quem chegou depois, eu expliquei qual é a atividade desta semana, disse que vai valer por 15 dias, que vocês têm um questionário no valor de 3 pontos e que é para vocês enviarem pelo link. Professor, eu não estou entendendo nada que tu estás falando. Pelo amor de Deus, voltem o Zoom e assistam o Zoom, senão vou ser muito prolixo explicando de novo, tá bom? Mas se houver qualquer dúvida, reportem ao Caio e pelo Caio ser representante, ele me passa por WhatsApp e eu posso esclarecer. Olha aqui, pessoal, onde a gente está? Bem aqui, ó, proteção contratual. Então, eu expliquei as disposições gerais, bem aqui, ó. Falei de garantia contratual. Produto é durável, 90 dias. Produto não durável, 30 dias, tá? Depois eu falei do exemplo de cláusulas abusivas, que não pode ter cláusula que o fornecedor se nega a indenizar, que não pode ter cláusula que o fornecedor diga que o consumidor não tem direito a se arrepender porque ele comprou na internet. A gente sabe que existe o direito
Arrependimento no e-commerce, só te liga numa coisa. O direito de arrependimento é por 7 dias. Até, professora, eu me arrependi com 10 dias. Já era. Como é? Já era. Tem prazo para você se arrepender. Você comprou na internet, aí esses 7 dias contam a partir de quando, professora? Ou quando essa mercadoria chegou na tua casa, imagina esse mouse chegou na tua casa, ou se você assinou um contrato pela internet. Professora, como assinou? Você assina quando você... Não sei se alguém já comprou pela internet, vem a cláusula, que é o contrato de adesão todo padronizado, e eu aplico bem aqui, aceito ou enviar. Isso é como se fosse a minha assinatura. Então, se eu não assinei nada, eu espero o produto chegar na minha casa. Quando ele chegar na minha casa, eu tenho dali a 7 dias para reclamar. Se por acaso eu assinei alguma coisa e de enviar agora às 11h04 da manhã, é a partir da agora que conta os 7 dias. Então, mas o que não pode? Não pode o fornecedor dizer que eu não tenho direito de me arrepender. Isso é um absurdo. Claro que eu tenho direito de me arrepender, tá? Olha aqui, pessoal, as cláusulas abusivas vai do inciso 1 até o inciso 16. Professora, eu tenho que gravar tudo isso? Repara que nem eu gravei. A gente começa a dar exemplos e se habituando conforme os quadros brancos que eu coloquei no Zoom. Mas eu quero que vocês entendam que a OAB, e é bom falar de ordem agora, a OAB adora confundir o aluno em direito do consumidor, dizendo que esses exemplos de cláusula abusiva são taxativas. Como assim? Só existem 16 possibilidades. Taxar é dizer só existe isso. Gente, esses incisos não existem só esses. Se eu pegar vários contratos para vocês, é capaz de ter mais de 100 cláusulas abusivas. Então, isso daqui é exemplificativo. Cuidado! As cláusulas abusivas no direito do consumidor não são taxativas, não são só essas 16. Professora, se não são só essas 16, por que só colocaram 16? Porque o código foi feito em 1990, eu estou no ano de 2020. Raciocina comigo, vocês acham que não existem outras cláusulas de 1990 a 2020 e vai existir em 2030, em 2040, se o código for o mesmo? Então, o que eu quero colocar para vocês é que não tem como quem está fazendo uma lei prever tudo. Então, é por isso que isso são exemplos, tá ok? Então, retornando, essas cláusulas abusivas, elas são nulas. Se você está fazendo um contrato, nesse contrato você assinou, e bem aqui nessa cláusula está dizendo que você não tem direito a tal coisa, a revisão, se o produto tiver defeito, você que é responsável por isso, você exime o fornecedor. Quando eu começo a ler, tem alguma coisa errada. Não vai ser preciso, turma, pedir a anulação toda do contrato, mas eu denuncio a Procon, eu ligo até para a empresa antes de denunciar para revelar minha boa-fé. Eu vou dizer, olha, essa cláusula bem aqui, 2, ela é nula. Como é nula? Ela é nula porque, segundo o artigo 51 do CDC, diz que as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que disseram, por exemplo, que tinha uma cláusula dizendo assim, ó, que se ocorrer problema entre eu e vocês, que eu sou obrigada a recorrer por arbitragem. Olha como está aqui. Turma, arbitragem é um dos métodos para solucionar conflito. Eu, como consumidora, posso não querer resolver por arbitragem, sim resolver na justiça. Então, o fornecedor não pode me obrigar que eu tenha que aceitar resolver por arbitragem, porque no inciso 7 está assim, que determinem a utilização compulsória. Sabe o que é compulsória? Obrigatória. Não pode. Agora, se no contrato tiver assim, as partes, caso tenham um problema, podem, se quiserem, utilizar a arbitragem. Ah, não é nulo, tá legal, podem. Mas olha a mudança do verbo no contrato. Farão, devem, se obrigarão. Para aí que o contrato está errado, tá? Então, se tiver, isso aqui é exemplificativo, isso seria a cláusula abusiva. Professora, além das cláusulas abusivas, o que você falou para encerrar a aula?
eu falei tudo isso aqui é cláusula abusiva, tá? E tem que ler. Para não ficar chato, a professora além do item a item, eu sugiro vocês assistirem nosso vídeo gravado, que eu ainda não coloquei hoje, deixa eu ver até aqui, mostrar para vocês. Vocês vão ver que é porque eu gravo o vídeo e jogo para o YouTube, tá, turma? Mas já tem o nosso podcast, já tem um exemplo de jurisprudência, já tem o texto e já tem a atividade. Ó, eu tô jogando, tá minha cara, eu tô jogando agora para o YouTube, ó. Então, assim que eu acabar de jogar para o YouTube, vai estar no NEAD. Me deem aí até 11h30, já está no NEAD o nosso vídeo gravado, igual esse daqui que a gente faz, tá? E lá eu explico, como eu expliquei no Zoom também, contrato de adesão. Que o contrato de adesão é aquele que já vem pronto e que basta o consumidor ter que aceitar ou não. Então, o que é que nós vimos hoje na aula? Nós vimos do artigo 56, vou voltar aqui ao meu quadro branco. Deixa eu só ver aqui. O artigo 46, que foi disposição geral, até o 54. Perdão, me embananei um pouquinho aqui. Vamos voltar. Artigo 46 ao 54 do CDC. Tá? Esse é o segundo quadro branco. Eu já usei um primeiro, mas não se preocupem quem chegou depois, porque vocês têm acesso assistindo ao Zoom sem problema nenhum. Então, professora, qual é essa unidade que a gente está? É a 9, proteção contratual. Professora, qual é o conteúdo que a gente tem? Turma, nós estamos no penúltimo conteúdo do semestre. Depois de proteção contratual, eu só vou falar sobre as penalidades que o fornecedor sofre e como é que você aciona a justiça, porque tudo que eu tenho falado, eu não estou colocando justiça, tudo assim, vai no PROCON, tudo é administrativamente, tá? Só está faltando um item para nós encerrarmos a nossa participação em direito do consumidor com vocês no semestre, tá? Então, por favor, deem uma volta nessa aula, seja lá gravado, seja pelo Zoom, porque ela é muito importante, tá? Eu digo até que, faticamente, mesmo que vocês advoguem na área do consumidor, mas ainda, eu, por exemplo, amo contratos, é isso que eu observo. Quando me trazem alguma coisa, eu leio o contrato. Ah, professora, é obrigada a ter advogado para ler o contrato? Não. Mas existe a atuação, vocês sabem, do advogado preventivo. Porque tem muita gente que associa a nossa profissão quando deu problema é o contrato. Mas também existe o seguinte, antes de dar problema, eu vou pagar um valor bem menor para o advogado, claro, mas eu solicito ele para ele ler para mim para ver se está ok, para não fazer besteira. Porque depois que tem na justiça é a pior coisa. Mesmo que eu tenha direito, tem a letargia, tem a morosidade, tem as custas processuais. Então, muitas das vezes, existe a contratação do advogado preventivo. E aí, o que é feito, professora, se eu quiser atuar nessa área do consumidor? Você ajuda o cliente a analisar o contrato. O contrato já veio pronto, você não vai elaborar, porque o contrato é de adesão. Mas você lê, olha, não assina, tá? Que eu, então, antes de assinar, essa cláusula aqui é nula. Então, você acaba ficando viciado no sentido de exemplificações de cláusulas abusivas, tá ok? Por isso que essa semana eu coloquei um exemplo de jurisprudência, porque a cláusula foi abusiva, tá? Terminar aqui. Turma, eu expliquei logo no início da aula qual é o nosso trabalho desta semana e já estava presente na aula tanto o Caio quanto o Josué, tá? O Vilmar também chegou a assistir. Mas, por respeito, antes de nós finalizarmos, me deem só 2 minutinhos, em respeito à Eduarda que chegou depois e a Laisa, eu vou preferir, por 2 minutos, repetir rapidinho o que eu havia já repetido, porque a pior coisa é o aluno ficar em dúvida, tá? Então, nesta semana, Laisa e Eduarda, se vocês tiverem dúvida, por favor, me falem. Vocês vão observar isso aqui nessa semana, ó. E, por favor, se algum colega tiver dúvida, transmitam a eles também. Não fiquem com essa dúvida para vocês, tá bom? Olha a nossa semana, meninas, 25 a 31 de maio. Tá aqui, a professora lecionou sobre o artigo 46 ao 54.
Aqui tá, o vídeo gravado está sendo preparado, que é esse que está no YouTube que eu mostrei para vocês, ó, tá? Está sendo preparado e já vou jogar. Aí tá aqui o nosso encontro do Zoom. Professora, eu quero ouvir, porque eu cheguei depois, no segundo tempo. Tá aqui nosso podcast. Tá aqui a leitura dessa semana. Tá aqui o exemplo de jurisprudência. Agora, olha aqui, meninas. Atividade avaliativa, 3 pontos. Leiam comigo. Esta atividade é composta de 6 questões objetivas, no valor de meio ponto cada, totalizando 3 pontos. O prazo de entrega será de até 15 dias. A resposta do questionário tem que ser colocada, está em vermelho, e enviada por este link. Olha o link aqui. Meninas, quando vocês olharem isso no NEAD, olha o que vocês vão fazer. Imagina que eu sou a Laísa ou eu sou a Eduarda. Reparem, eu vou clicar bem aqui, ó. Olha o que vai aparecer. O teste. Tá? Professora, pede endereço do e-mail. Qual é o e-mail que eu vou colocar? O da professora. Tá aqui. Envie para o e-mail elunia@gmail.com. Venho aqui, copio, colo. Colar logo. Tá aqui. Aí eu vou colocar meu nome. Laísa. Ou Eduarda. Ou eu sou o Caio. Ou eu estou preenchendo e sou o Josué. Tá? O Vilmar, que estava aqui. Enfim, eu vou preencher meu nome. Tá? E aí, o que eu vou fazer, professora? Só é tudo objetivo, turma, até porque já tem 2 atividades nossas no valor de 2,5 pontos, que já deram 5 pontos, e que até agora eu ainda não tive condições de corrigir, mas não é porque eu tô, porque a professora está de má fé. Não, gente, é porque é muita turma, tá? Então, eu estou criando instrumentos. Isso daqui, se você enviar por esse link, sabe quando vai a resposta para você? 24 horas, ou até menos de 24 horas depois. Porque isso aqui é inteligência artificial, ele te ajuda a corrigir. Então, eu já disparo para o aluno. Professor, o aluno que não fizer por aí está ferrado? Não, ele não está ferrado. Ele pode fazer pelo NEAD, mas eu vou ser bem honesta, ele vai esperar minha resposta. Por aqui, você já tem uma resposta muito rápida, tá? Então, você vem marcar 1, aí depois a 2, marca 3, marca 4, marca 5, cada uma é meu ponto. E agora eu faço o quê, professora? Enviar. Clicou em enviar, tranquilo, fica tranquila que vai chegar para mim. Agora, professora, tem possibilidade de não chegar isso? Tem, se tu colocares o e-mail errado. Pelo amor de Deus, o e-mail é o meu. E outra, esqueci de preencher meu nome, professora. Aí ferrou, porque aí como é que eu vou saber que é você? Então, gente, muita atenção, tá? Professora, tem duração para essa prova? Não. Não tem nenhum relógio contando aqui, fica tranquilo. Professora, mas eu estou um pouco nervosa, eu olho essas questões, eu estou com medo de errar. Não tem como eu imprimir isso, professora. Aí eu vou dar uma dica. Se você, antes de preencher a avaliação, quiser olhar as perguntas, eu vou fechar bem aqui, tá? Eu estou no NEAD. Como é que eu vou olhar as perguntas? Basta clicar aqui, ó. Toda vez que aparece uma mãozinha, é uma dica para você abrir alguma coisa. Então, aqui é onde você tem que enviar um formulário. E aqui, atividade avaliativa, você clica e você vai ver que ela vai aparecer em PDF para você. Bem aqui, ó. Professora, então eu tenho que enviar 2 vezes. Eu tenho que enviar por aqui, pelo NEAD, e mais pelo link. Não. Por favor. Você só vai enviar pelo link que eu acabei de ensinar ainda agora. Aqui é porque, como no NEAD, o aluno... Vocês sabem que vocês podem fazer, aí errou, faz de novo, né? Só que no link, o aluno não faz de novo. Se ele errar, ele errou. Errar, errou, porque é inteligência artificial. Mas para que vocês não fiquem prejudicados e digam, poxa, a professora Ellen está querendo ferrar, gente, longe de mim, gente, pior coisa, tá? Eu quero dar tranquilidade para o aluno, que se ele entender o que eu estou falando, ele tem uma resposta a mim em menos de 24 horas. Eu estou pedindo ajuda para que a turma me ajude a dar o feedback cada vez mais rápido, tá bom? Então, vocês vêm por aqui, ó, abrir o trabalho, professora. Eu quero ver as questões antes. Olha como eu não estou prejudicando o aluno, porque o aluno vai ver as questões antes, tá? Vai abrir um PDF e adivinha o que vai aparecer? A mesma prova que está online, ó. Professora, mas eu quero marcar que eu não consigo. Claro, gente, isso aqui é só um espelho.
Porque como o aluno não vai ter condições de fazer em duplicidade isso, faz, erra e volta, inteligência artificial é o seguinte, tu tá lá no computador, tu tá no celular, enviou, acabou. Ah, professora, esqueci de marcar a questão 2. Ele vai dizer para ti que está faltando uma questão para marcar. Isso que é bacana da inteligência artificial. Não vai deixar tu tirar zero. Na verdade, o objetivo só tira zero se marcar tudo errado. Tá? Mas não vai acontecer isso, as questões estão legais. Aí você vai e tal, olha a prova, se quiser imprime no teu computador, estuda antes. Então aqui, pessoal, não é para enviar para o NEAD, tá? Ah, professor, o aluno enviou por NEAD. Bom, gente, ele enviou, tudo bem, mas ele vai esperar. Ele vai ser o último que eu vou corrigir. Por que, professora? É retaliação? É não, gente, é porque o NEAD demora mais para corrigir, tá? Por quê? Porque eu tenho que ver item a item. Já quando é no Google Forms, para mim, eu gosto de trabalhar com ele, não porque ele é da Google, não é nenhuma propaganda não, pessoal, juro a vocês, mas é porque ele já traz a resposta para mim. Então, eu já vou ver lá, Caio, de 3 pontos tirou 3, Eduardo, de 3 pontos tirou, é um exemplo, tá? 3 também, Josué, 2,5, ele já vem automaticamente, tá? Professora, eu quero o feedback dessas questões. Quando você marca, ele disse você, naquele momento, o feedback, o que foi que aconteceu. Então, ele até te ensina, coisa que no NEAD eu não consigo, porque ele vem a resposta, mas às vezes, professora, tem questão para anular, o gabarito está errado. Eu sei que aconteceu uma dessas situações conosco nesse segundo NPC. Então, eu ainda vou ter que voltar para o questionário e ver o que está anulado e informa vocês sem prejuízo. Então, a partir de agora, o que eu for usar é via Google Forms. Ficou alguma dúvida em relação ao que é o Google Forms, pessoal? Não. Nesse sentido aqui, deixa eu ver se eu acho que alguém escreveu aqui por chat. Tá claro para vocês? Aí, olha só aqui. Professora, então, vamos lá. Não, tudo ok? Ótimo. Então, olha só. Professora, o que a gente já viu? Pessoal, pontuação do segundo NPC. Para finalizar agora, que já são 11h20, tá? Mais um minutinho só. Tudo certo, graças a Deus. Então, olha só. Pontuação. Primeira, AV1, avaliação 1. Professora, por que tu chama AV? Que é mais fácil, a avaliação. AV1, nós tivemos de 0 a 2,5 pontos. 2,5. Eu fiz tudo questionário. Questionário. Depois, AV2, eu fiz um outro questionário. 2,5. Aí eu já tinha 5. Agora essa é a nossa terceira avaliação, todas concedendo 15 dias. Turma, um aviso. Professora, vai ter menos dia? É porque é link? Não, 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 não. O prazo de entrega é 7 de junho, mesmo os 15 dias do NEAD. Então, olha só, você pode baixar a questão, você pode ler a questão antes, você pode estudar a questão antes. Agora, gente, até dia 7 você tem que enviar. Que horas, professora? O mesmo horário do NEAD, 23h59. Quer dizer, não há dificuldade. É o seguinte, sentar, avaliar as questões, essa aqui eu estou com dúvida e tal, né? Vai a lei, tá? No AV3, que é essa do formulário, 3 pontos, que também é questionário, mais link que está no NEAD, tá? Professora, aí eu tenho 8 pontos. Então, conforme eu prometi no início do NPC2, que eu ia passar só 4 atividades e não mais 7, porque eram várias com ponto, o aluno ficar super prejudicado. Então, para fazer várias atividades piquitititas. Então, a AV4 vai valer 2 pontos, tá? Essa é a última atividade, que eu só vou, na verdade, passar dia 8 de junho. Só dia 8, porque nós estamos aqui agora no dia 25, você tem para me entregar até o dia 7, vai ter aula dia 1 normal, mas atividade avaliativa só dia 8. E aí a gente encerra o NPC2. Professora, vai ser a mesma lógica, tu vais fazer esse questionário com link, mesma lógica. Então, reparem, aqui eu vou demorar um pouquinho
mas pouquinho não, né? Eu tenho que me virar nessa semana, claro, porque a responsabilidade é minha, não é de vocês, quero esclarecer isso, tá? Não estou culpando ninguém, a responsabilidade é minha. Eu tenho que corrigir imediatamente logo esses 5 pontos. Só que esses aqui 3 mais 2, vocês vão ficar impressionados. Se a turma conseguir me ajudar e não tiver aluno que coloque pelo NEAD, sim pelo Google Forms, eu garanto a vocês, a nota de vocês vai sair super rápido, tá? Mas aí eu preciso que a turma me ajude. E eu preciso que o Caio, coitado, está sendo demandado, ajude a falar isso para a turma, tá bom? Para não haver nenhum tipo de dúvida em relação ao preenchimento de atividade, tá? Só mesmo sendo porta-voz, claro, a responsabilidade não é do representante, pelo amor de Deus, é só em termos de ajuda aí mesmo, tá bom? Dia 8 de Eduarda, vocês ainda não estão de férias, tá? As nossas férias da Fibra é só 19 de junho. Credo, professora, por quê? Porque eu vou passar a última atividade dia 8 e ainda vou corrigir e nós vamos ter a nossa última aula é dia 15, depois da outra atividade. Então, dia 15, sim, eu já vou poder dizer para vocês, dia 15 é a nossa última aula. E aí, dia 15, eu digo quem é que fica na nossa aula e quem vai já ser preparado para o NAS. Porque quem ficar de NAS, eu vou dar uma aula no Zoom sobre o que do conteúdo vai ser cobrado. Que não tem condições de cobrar todo o CDC, né? É até inviável, mas eu vou ver pontos específicos do CDC para ser cobrado. Mas eu gostaria de esclarecer que dia 8 vocês não estão de férias. Tá? Vocês só vão saber se vocês passaram ou não na nossa disciplina dia 15 de junho. Então, é preciso assistir a aula dia 15 de junho, tá bom? Não sei se eu esclareci. Bom, pessoal, então, vou até colocar aqui no chat. Então, por hoje, se não houver mais dúvida, eu agradeço demais a participação, só estava vindo o Caio, às vezes o Vilmar, né? Agradeço aí a Eduarda, o Josué, a Laisa, não é obrigado o Zoom, mas sinceramente eu acho que em tempo real o aluno não fica escutando de novo, ele pode tirar dúvida. Vocês tiveram um privilégio diante da turma inteira. Qual foi? Eu mostrar a atividade para vocês. Porque o aluno que não veio ainda vai buscar atividade, ainda vai ter que entender a atividade. Então, se vocês puderem, se algum aluno disser, Laisa, como é essa atividade? Eduarda, Josué, Caio, por favor, esclareçam. E se vocês não conseguirem esclarecer, a professora Ellen deixou o Zoom. Assiste o primeiro, não precisa. Agora, como vocês chegaram depois, o segundo Zoom eu falei de novo do trabalho. Mas se o aluno quiser assistir só a parte da explicação do trabalho, o nosso primeiro Zoom, que já foi gravado, que é a primeira parte da aula, tá? Eu inicio logo explicando o trabalho. Depois só que o Caio, o Vilmar e o Josué começaram a assistir a aula. Então, eu levei aí uns 5 minutinhos para explicar o trabalho. Por favor, sejam meus porta-vozes para que a gente possa concluir com eficiência, dia 15 de junho, anota toda a turma MB. Tá bom, pessoal? Eu realmente vou contar com a ajuda de vocês para que quem ficar de NAS, se necessitar ficar, ainda tenha condições de assistir uma aula nossa e não fique prejudicada para só ter que fazer a prova. Tá bom? Gente, tenha uma excelente segunda-feira. Posso esclarecer alguma coisa a mais? Tudo ok, Caio, Eduarda, Josué, Laisa? Posso finalizar? Tudo ok? Ótimo. Ok? Tá, de nada. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E se vocês puderem, falem para o resto da turma sempre prestigiar o Zoom, porque são nesses momentos que vocês esclarecem a dúvida, tá bom? Beijão, gente. Fiquem com Deus. Já vou disponibilizar tudo que é preciso no NEAD. Beijo.